Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luan e Pedro Jeromel de volta. Eles foram relacionados para o jogo contra o Fluminense. Tem também o PP recuperado, esse grande meio-campista, e os reforços à disposição. É uma nova cara, um novo Grêmio, às vésperas do confronto contra o Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, o time no segundo semestre começa a se modificar, começa a crescer mais qualidade e a gente precisa falar a respeito disso. O Grêmio fez uma janela bem interessante, já tem jogadores com capacidade de estrear nesse domingo contra o Fluminense, às 4 da tarde na Arena do Grêmio, e tem alguns retornos importantíssimos. Vamos pela ordem. O Luan vai ser relacionado pela primeira vez nesse seu retorno. Provavelmente ganhará alguns minutos e quero só ver o clima do estádio para recepcionar o nosso eterno camisa 7. Um dos tantos, aliás, um dos poucos que honraram essa camisa ao longo da nossa história. Tivemos lá Renato Portaluppi, tivemos Paulo Nunes e tivemos Luan, com as 3 Libertadores conquistadas, os 3 responsáveis, ou dos grandes responsáveis, né, por esse título. O Luan está de volta, gente, depois de tudo, todo aquele imbróglio e tudo mais, e de forma antecipada, porque a projeção do próprio Grêmio era que ele reestreasse no final do mês, contra o Cruzeiro, ou contra o Santos, lá no dia 27 de agosto. Pois bem, dia 12, o Luan já está sendo relacionado. Se dedicando nos treinamentos, ele tinha um preparador físico particular e o Grêmio agora entende que o Luan está pronto fisicamente para ganhar alguns minutos. Ele vai para o banco de reservas, pode ser que ele nem entre no jogo contra o Fluminense e ganhe só alguns minutos contra o Flamengo. Mas eu acho que jogando em casa talvez seja interessante, né, ele soltar a musculatura. O Luan não joga desde o ano passado, desde outubro do ano passado, com a camisa do Santos. Pelo Corinthians ele não joga desde fevereiro do ano passado, então esse período de inatividade ele vai ser importante para a gente entender e ter paciência com o Luan, de que ele precisa de ritmo de jogo. Treinamentos ele já conseguiu corresponder, juntamente com todo o grupo, o que não vinha acontecendo no Corinthians. Ele treinava em separado com um profissional lá fazendo ele chutar a bola e correr em volta do gramado. É muito diferente. Agora não, ele fez trabalhos táticos, ele treinou com grupo, ele fez finalizações, ele fez trabalho em campo reduzido. Agora sim, ele conseguiu ter uma capacidade de ritmo de treino para jogo. Em termos de competitividade, é muito diferente. Por isso que eu estou imaginando o Luan entrando assim aos 40 minutos do segundo tempo, se o Grêmio estiver vencendo o jogo. Também acho que o contexto, o cenário do jogo, eles podem ajudar nesse sentido. Se não, provavelmente ele vai voltando aos pouquinhos, né, frequentando esse clima de jogo para daqui a pouco poder entrar. Pedro Jeromel é outro jogador que está num grande período de inatividade. Também entrou em campo pela última vez só no ano passado, quando o Grêmio confirmou o acesso no jogo contra o Náutico. O Jeromel foi muito, mas muito importante na Série B do ano passado. Ele jogou 46 partidas na temporada passada. Ele foi um monstro, ele foi o principal jogador junto do Vila Sante nessa campanha que o Grêmio teve para retornar à Série A num time limitadíssimo. O Kahneman, por exemplo, não conseguiu jogar ano passado e o Jeromel foi fundamental. Mais um capítulo escrito por um dos maiores jogadores da história desse clube. O Pedro Jeromel, gente, olha, eu vi alguns notáveis zagueiros com a camisa do Grêmio. Não vi Ayrton Pavilhão, Ayrton Ferreira da Silva, que diziam que enfrentava o Santos de Pelé com extrema qualidade, levava a bola na bandeirinha de escanteio, ele tinha uma jogada tradicional e chutava de trivela para o goleiro recuar, que naquela época era possível com as mãos. Ayrton Ferreira da Silva foi um dos grandes, eu não vi jogar. Atílio Anchieta, da Copa de 70 no Uruguai, um dos grandes uruguaios que vestiram a nossa camisa, também não tive a possibilidade. Hugo de Leon, eu peguei muito mais por vídeos, né? Mas é um dos grandes, efetivamente, né? Campeão da América e do mundo em 83, erguendo a taça com a cabeça sangrando. Esse é um gigante. Mas depois eu vi Adilson Batista, eu vi Mauro Galvão sendo campeão aos 40 anos no time do Tite em 2001, contra o Corinthians, contra o São Paulo na semi, assombrando o Brasil em 2001, Mauro Galvão, aos 39, 40 anos, mais velho do que o seu treinador na época, o Tite, sendo campeão com muita qualidade.
O Pedro Jeromel está nessa prateleira. Ele é gigantesco, gente. Mas é claro, a gente tem que entender que o Jeromel está com as vésperas de completar 38 anos. É um zagueiro de outra mobilidade hoje, que talvez até numa linha de 3 possa ser favorecido e que ficou todo esse período do ano de 2023 sem jogar. Estamos no dia 12 de agosto, ele não entrou em campo ainda. Então ele vai depender ainda de um ritmo de jogo para voltar a ser aquele cara que a gente se acostumou a ver, apesar da idade. Porque ele tem muita experiência, tem muita qualidade e é um dos maiores que eu vi. O Jeromel é impressionante, cara. E o torcedor que acompanhou o Grêmio mais recentemente vai saber do que eu tô falando. Tô muito feliz com o retorno dele, porque esse sim já tá na história e é importante a presença dele, até no aspecto de liderança, especialmente quando o Kahneman tá fora. Renovou até 2025, ele é mais jovem que o Jeromel, mas ele tá com uma fratura na mão e vai depender de mais um tempo aí para voltar. Só que o Grêmio pode ter uma estreia no seu sistema defensivo. Aliás, deve ter, porque o Bruno Vini não treinou durante a semana e é a ausência certa. E aí o Grêmio tem outros 2 zagueiros, o Bruno Alves e o Gustavo Martins. Mas Rodrigo Eli, gremista de coração, que rodou o mundo, estava no Almeria da Espanha, está retornando muito feliz, quis voltar ao Grêmio e é um xerifão daqueles. Estou muito esperançoso, com muita expectativa para ver a estreia desse jogador. Se o Grêmio usar uma linha de 2, o Rodrigo Eli e o Bruno Alves serão os zagueiros. Se usar uma linha de 3, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Gustavo Martins, dessa forma que o Grêmio vai se desenhando. Outro jogador relacionado é o PP. O PP que sofreu constantes lesões musculares, parou no fim do Campeonato Gaúcho, ficou um tempo para voltar, chegou no começo do Brasileiro, sofreu uma nova lesão e agora está devidamente recuperado. O PP foi responsável por um dos grandes momentos do Grêmio na temporada. É como ele fazia o time jogar. Um jogador que no meio-campo, pela sua qualidade técnica, distribuía o jogo. Era quando o Luizito Soares era melhor abastecido. Tudo bem que foi na primeira parte da temporada, em que a gente tem mais ali o Campeonato Gaúcho e pouco o Campeonato Brasileiro. Mas a qualidade desse jogador é inegável, até pela temporada que ele teve no ano passado no Cuiabá. E infelizmente as lesões atrapalharam muito. O Grêmio tentou encontrar modelos, né, para tentar suprir a ausência do PP, que sempre foi o fiador de um sistema tático com a bola no pé do Renato, que o chegou a comparar com o Maicon, o nosso eterno capitão, que mudou o estilo, revolucionou o estilo de jogo do Grêmio em toda a sua história, quando pisava a bola no pé e distribuía o jogo, formando outros volantes, inclusive na sua carona. Impressionante. O PP dá para se comparar em termos técnicos com o Maicon, né? Ainda não é, obviamente, o gigante que o Maicon se tornou com os títulos conquistados. Então, estou muito feliz também, provavelmente o PP relacionado, banco de reservas, talvez entre, talvez não, mas está voltando. Trata-se de uma grande notícia. E aí, a gente tem a possibilidade de uma estreia também no ataque, com João Pedro Galvão. João Pedro, né, que sempre se notabilizou com esse nome, mas tem um lateral homônimo, portanto ele assina agora como João Pedro Galvão, que é um jogador que no Fenerbahçe da Turquia, reserva do Batshuayi e do Ener Valencia, atuou muitas vezes de 10, vindo de trás ou atuando pelo lado esquerdo, construindo o segundo atacante, mas pode fazer a de 9 também. Teoricamente o Grêmio contratou esse jogador para ser uma alternativa ao Luizito Soares e percebeu nos treinamentos que ele pode ser um companheiro do Soares, jogando num 4-4-2 como um segundo atacante ou até mesmo como um jogador de beirada ou um jogador atrás do 9, e é exatamente essa a minha expectativa para o jogo contra o Fluminense. O Grêmio deve jogar com o Grando no gol, o João Pedro lateral na direita, o Reinaldo na esquerda, e aí uma linha de 2, né, com o Eli e o Bruno Alves, e aí no meio de campo o Vijaçante, o Ronald, o Bitelo, e aí nós teremos o Galvão, o Ferreira e o Soares. Pode ser que ele tire o Ferreira para botar o Lucas Bessosi, que é outro reforço, né, que já atuou, mas agora com mais sequência, mas acho difícil entre os titulares, ou pode tirar o Ferreira e colocar mais um zagueiro. E aí botar só o João Pedro Galvão na sequência do Soares, o que trata-se de um grande ataque. Tô com muita expectativa para ver esse ataque, né, com esses jogadores. E ainda tem o Iturbe no banco, que pode entrar, que tem entrado pouco, porque está melhorando a sua forma física. Tem o Luan, tem o Bessosi. É fato que o Natan perdeu muito espaço, né? O Natan Pescador não conseguiu jogar nos últimos jogos. O Ferreira também foi duramente cobrado e essa vaga está aberta, até porque o Renato já falou, a fila anda, agora eu tenho opções. Então é o seguinte, quem não entrar bem vai vazar. Então, tô com uma expectativa muito boa para a gente ver esse primeiro jogo, de que forma esse novo Grêmio vai se montar pensando na quarta-feira. Eu não quero ter esperanças para quarta-feira, mas eu não consigo não pensar numa remontada. Vamos esperar, porque a gente foi ensinado, torcendo por esse clube, a acreditar sempre.
E é isso que vamos fazer. O que vocês acharam das novidades? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!